Em um ato de rebeldia silenciosa, uma escolha pode desencadear questionamentos sobre os limites da liberdade e da identidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o assunto mais repercutido na semana no meio literário. No último dia 10, foi anunciado o nome da vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, a sul-coreana Han Kang. E eu trouxe então para compartilhar com vocês a minha experiência com o livro A Vegetariana. Essa edição que eu tenho é a mais recente da editora Todavia. O livro foi publicado na Coreia do Sul em 2007, chegou a ter uma edição aqui no Brasil por outra editora, mas esta é a mais recente. Eu li esta obra já tem uns 3 ou 4 anos e eu fiz puxei pela memória um pouquinho dessa experiência para compartilhar com vocês. Bem, na história, a protagonista pouco se manifesta, ela vai aparecer somente nos momentos em que ela relata os sonhos estranhos que ela tem. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, quem conta a história é o marido dela. Então ele vai contar o caminho, né? Como é que se desenrolou toda a situação até que ela decidisse ser vegetariana. Então ela tem um sonho muito estranho e aí ela decide que não vai mais comer carne. Ela então pega toda a carne que tem em casa e dá um fim, porque ela não vai comer e também não vai mais cozinhar. Quer dizer, o marido também não vai mais comer carne. Ela não se incomoda muito com isso, porque o marido faz refeições fora de casa. Então, quando ele está fora de casa, ele pode comer carne. Ela não vê um problema nisso. Mas o marido se incomoda tremendamente e leva essa questão para a família, que não reage bem e tem inclusive cenas de violência neste contexto, né, de como a família vai lidar com a decisão dela de não comer mais carne. A segunda parte da história, nós conhecemos o cunhado dela, que acaba se encantando pelo modo como essa protagonista se posiciona diante da vida, apesar de saber que está contrariando a família. Isso desperta um interesse sexual nesse cunhado, e esse interesse sexual ele acaba tendo alguns desdobramentos que também contribuem para que a família fique ainda mais impactada por toda essa situação. E na terceira parte nós vemos o quanto a família acabou sendo afetada por essa decisão, por esse modo de agir da protagonista. Bom, essa história é uma história estranha. Para mim foi uma história bastante estranha. Como psicóloga, teria sim elementos para fazer uma análise, né? Por exemplo, essa questão mesmo de uma família, um grupo familiar não conseguir respeitar a decisão e o posicionamento de um dos seus membros e começar a agir como se essa pessoa estivesse passando por algum problema psiquiátrico, né? Como se fugir da norma, fugir da regra, fugir do padrão comum à família fosse algo realmente muito transgressor. Claro, nós estamos falando de uma obra sul-coreana. É uma cultura muito diferente da cultura que temos aqui no Ocidente, né? Então também é importante considerar isso quando lemos uma obra. Mas se fôssemos fazer uma análise entre outros elementos possíveis, eu penso que esse seria um dos mais significativos para falar desta obra. Porque
a decisão de uma pessoa de ser diferente, de fazer escolhas diferentes, seguir um caminho que não está totalmente alinhado àquilo que a família acredita, àquilo que a família pratica, tem que afetar tanto os outros membros, né? E invertendo um pouquinho essa lente, porque eu me incomodo tanto com as escolhas das pessoas que são próximas a mim, né? Entendendo que a vida é da pessoa, a pessoa tem o direito de fazer as escolhas dela e de seguir o caminho dela. Então temos aí alguns caminhos para fazer uma reflexão. Mas, como eu já disse em outros vídeos, antes da psicóloga tem a pessoa. Como leitora, deixando todas as possibilidades de análise de lado, eu gostei desta obra, considerando que é uma história muito diferente de tudo que eu já li. E sendo muito diferente, me tirou da zona de conforto. Eu gosto desta experiência de sair da zona de conforto porque me ajuda a exercitar a flexibilidade. Também já falei isso em outros vídeos. Me ajuda a exercitar a flexibilidade, e o exercício da flexibilidade, ele tem um impacto muito positivo na vida. Então, eu gostei deste livro porque ele me tirou da zona de conforto e me colocou neste movimento diferente. Porém, eu não gostei da história. Eu li esse livro porque eu vi comentários muito positivos, mas eu achei a história muito estranha, eu achei a história muito bizarra, o final da história não me convenceu, né? Apesar, como eu disse, de trazer alguns temas que seriam muito interessantes para uma análise, para alguma discussão, né? Mas, pessoalmente, eu não me simpatizei com esta obra. É claro que a autora tem outras obras também. Este livro não é um livro que eu pretendo reler e também não me sinto encorajada a procurar outras obras da autora, né? Muito embora ela tenha outras obras e de repente alguma dessas obras poderia até despertar o meu interesse, eu poderia até gostar. Claro que, como ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, precisamos acreditar que a obra dela tem todos os critérios, atende todos os requisitos necessários para receber um prêmio desta magnitude. Não sou da área da literatura, não conheço critérios para crítica literária, então nos cabe parabenizar a autora por essa conquista, mas eu ainda espero ver autores como Margaret Atwood e Haruki Murakami, por exemplo, entre outros, serem contemplados, né? Porque eles têm uma obra vasta, uma obra robusta, mas aguardemos, não é? Basta pensarmos nos grandes nomes que nunca receberam este prêmio. Se olharmos para a história, vamos descobrir que a primeira edição do prêmio, que aconteceu em 1901, gerou muito tumulto, porque o escritor russo Lev Tolstói, hoje considerado um dos grandes nomes da literatura mundial, não foi agraciado, ele foi esnobado pela academia. E isso gerou protestos e muitos tumultos. E ele nunca recebeu o prêmio, né? É importante também dizer que o prêmio Nobel, ele só é entregue para autores vivos. Então, Tolstói nunca recebeu e outros grandes nomes da literatura também ficaram na espera. Então, nos resta torcer pelos autores que mais gostamos e vamos aguardar para ver o que é que vem aí nos próximos anos. Não sei se você conhece essa obra, se você já teve essa experiência, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, como é que foi essa leitura para você. E deixa aqui nos comentários também quem são os autores que você gostaria de ver recebendo um prêmio Nobel de Literatura. Pode ser esses autores mais velhos, como esses que eu citei, ou pode ser autores mais jovens, como Chimamanda Adichie, Khaled Hosseini, um dos meus favoritos, Walter Ugumãe, escritor português Walter Ugumãe, que tem uma
uma escrita muito poética, muito profunda, muito tocante, né? Quem sabe? Deixa aqui nos comentários quem seriam os seus favoritos, quem você gostaria de ver recebendo este prêmio. Se você chegou agora, te dou as boas-vindas. Este é o Passeio Literário. Te convido a se inscrever no canal e a convidar seus amigos também para fazer parte desta família. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Isso tudo é muito importante para que esse conteúdo continue sendo distribuído para outras pessoas. E eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!